Evangelho segundo o relato de Mateus, no capítulo 5. Diz assim no verso 13, Mateus 5,13. Vós, Jesus quem está dizendo, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Até aí, feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o louvor e o domínio. A despeito dos nossos pecados, das nossas incoerências, fala conosco essa manhã. Move em nosso coração, Senhor. Estamos cansados de especulações, teses, teorias, retórica. Oh Senhor, manifesta o Seu poder para uma geração tão carente como a nossa. Fala-nos e resgata o perfil singular que o cristão sempre teve em toda a história da igreja. Faz Teu reino avançar, Senhor, receba a glória para Si e nos conforma à imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, avivamento é o tema desta conferência. E eu acredito que seja um dos temas mais oportunos, urgentes e pertinentes para a nossa geração. Sem dúvida, os rumos que a nação e a sociedade está tomando, a corrupção do gênero humano, está chegando a níveis tão altos, que só um avivamento é capaz, um avivamento que penetre todas as camadas da sociedade, só um avivamento é capaz de salvar essa nação corrupta. Nós devemos orar por isso? Devemos. Pregar sobre isso? Devemos. Só que eu vejo que existe algo. Deus, quando quer executar os seus planos e a sua obra, muitas vezes Ele faz uso de pessoas. Ele usa instrumentos. Se você estudar a história dos avivamentos, aqueles contidos na palavra, e durante os 2000 anos de histórias, você vai ver o grande despertamento. Ele usa Jonathan Edwards. Ali no condado do conde Nicolau van Zinzendorf, ele usa os morávios. A Inglaterra sonolenta, morta, com as igrejas murchinhas, cultos sonolentos. Deus vai trazer um avivamento e usa John, Charles Wesley, George Whitefield. Ele usa pessoas. Ele faz uso da nossa instrumentalidade. E eu vejo que os cristãos de hoje estão perdendo a sua característica. Precisamos de um avivamento que resgate a característica do crente, que dê a autenticidade do crente, que dê a singularidade do crente novamente. Cada dia que passa estamos mais parecidos com o mundo, não há distinção em nós, estamos nos moldando à sociedade, à cultura e à mente depravada e caída do homem. Um avivamento que resgate o perfil do verdadeiro crente, e é disso que vai tratar o meu sermão. Resgatar o perfil do verdadeiro crente, sua singularidade, um avivamento que resgate isso, e você vai ver no decorrer da mensagem o que eu estou querendo dizer. O texto que eu abri está contido no Sermão do Monte, é o maior sermão já pregado, maior sermão de todos os tempos, o Sermão do Monte, pregado pelo maior pregador que já existiu, o Senhor Jesus. No que consiste o Sermão do Monte? O reino de Deus havia chegado,
junto com o reino, seu rei havia chegado. Agora é a vez da constituição do reino, a lei do reino, o programa de governo com o reino. O Sermão do Monte é a constituição do reino de Deus, a lei do reino de Deus. Ele descreve o elevado padrão que o súdito do reino deve andar. Mateus capítulo 3, João Batista chama ao arrependimento as pessoas. Arrependei-vos, metanoia. O Sermão do Monte descreve o perfil daquele que passou por metanoia, aquele que se converteu, se regenerou, agora ele se integra no reino, se torna súdito do reino, e agora é dado a ele uma constituição para ele seguir. O Sermão do Monte nada mais é o elevado padrão em que o povo de Deus deve andar. E como ele inicia o sermão? Com as bem-aventuranças. São 8. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, e assim por diante. O que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças são características daqueles que passaram por metanoia. Passaram por metanoia, receberam essas características e agora estão ingressando no reino de Deus. As bem-aventuranças traçam o perfil do verdadeiro crente. O que são as bem-aventuranças? As características do verdadeiro salvo, convertido. Isso é as bem-aventuranças. Você quer saber se você é salvo ou não? Olhe para as bem-aventuranças. Você quer saber se você é verdadeiramente convertido ou não? Veja as bem-aventuranças. As bem-aventuranças também servem como um teste para a nossa conversão. Características. Quais tipos de crentes deve ter? Bom, eu tenho pelo menos 3 das 8. O outro diz, eu tenho 2. E elas são para alguma classe de crentes. Tem crentes superiores que possuem, outros não. Não. Todos os crentes devem possuir todas as bem-aventuranças. Todas as categorias de crentes, o forte, o fraco, o novo convertido, o ancião, todos devem possuir 1, 2, 3, não. Todas. Todos os crentes devem possuir todas as bem-aventuranças. Então, do verso 3 ao 12, a exposição do sermão consiste em Cristo delinear o caráter do verdadeiro crente. E ele termina com a última bem-aventurança: bem-aventurados perseguidos pela justiça. O que é isso? A 8ª bem-aventurança é fruto de possuir as demais. Fruto de possuir as 7. Por possuir as 7, por ser pobre de espírito, manso, pacificador, quebrantado, chorar, então o mundo recebe isso com hostilidade. Então eu sou perseguido por possuir tais características. Aí vai uma pergunta: qual a última vez que você foi perseguido? Não é pela cunhada, o patrão, o marido, ou porque pagou a conta atrasada. É porque é justo, santo, reto, íntegro. Tal de perseguição está fora de moda, né? Aliás, Jesus falou algo: ai de vós quando todos falarem bem de vós. Tem ímpio falando bem demais de nós. Essa geração não sabe o que é perseguição. Ninguém nos odeia mais. Até o diabo está gostando muito da gente ultimamente. Somos inofensivos. Por que o mundo odia, repudia? Porque Jesus disse também: vós sois a luz. E quando a luz chega, ela expõe as trevas. É uma contracultura, a cultura do mundo. É um flagrante contra o pecado. Então o mundo recebe com hostilidade.
Agora no verso 13, que é o texto que eu abri, nós vamos entrar a uma nova sessão do Sermão do Monte. Primeiro, dos versos 1 a 13, vimos o que o crente é. As bem-aventuranças, qual o seu perfil singular. Agora do verso 13 em diante, vamos ver como ele manifesta na sociedade que vive o que ele é. Versos 1 a 13, o que o crente é, suas características. Verso 13 em diante, como ele manifesta o que ele é na sociedade que ele vive. Qual é a função do crente na sociedade que ele vive? E é isso que eu quero falar, é nisso que consiste o meu sermão. Jesus continua o seu discurso dizendo: vós sois o sal da terra. Ele nos compara ao sal, esse elemento, esse condimento, esse tempero. Vós sois o sal da terra. Daqui nós podemos tirar 3 princípios, e nisso vai consistir todo o meu sermão. Quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, nós aprendemos aqui, primeiro, qual é o estado do mundo, a condição do mundo. Segundo, o que são os cristãos. E terceiro, qual é a função dos cristãos. Então vou dividir em 3 partes, qual é o estado do mundo, o que são os cristãos e qual é a função dos cristãos. Primeiro, qual é o estado do mundo? Ao citar aqui, Jesus, ao citar aqui que somos sal do mundo, ele faz menção do mundo. O sal era uma propriedade usada para evitar a corrupção do alimento. Se ele compara o alimento, o mundo ao alimento, ele está revelando algo sobre o mundo, que o mundo está como um alimento fora do refrigerador, em decomposição, putrefação, apodrecimento. Ao citar aqui, Jesus revela a condição do mundo. A condição do mundo sem Cristo é de corrupção total. Você precisa estar consciente, esse mundo não é uma colônia de férias. Esse mundo, meu irmão, não é a nossa morada. Esse mundo não é o país das maravilhas. Esse mundo está em flagrante declínio. Esse mundo está perdido. A.W. Tozer escreveu um livro com o título, Este Mundo, Lugar de Lazer ou Campo de Batalha? Corrupção total. Só você vê, em 2011 nós tivemos a maior taxa de divórcio. 400 mil divórcios registrados em cartório. 500 mil de divórcios em um só ano. Você está vendo agora o STF sendo julgado se vai criminalizar a homofobia. E se isso acontecer nos seus desdobramentos disso, talvez em um púlpito, ao pronunciar algo desse caráter, você pode ser processado, preso e sair algemado de um culto. A revista VIP publicou que 72% dos homens e 65% das mulheres já foram infiéis aos seus cônjuges. Adultério, roubos, crimes. O Brasil assumiu o primeiro lugar no ranking dos homicídios. 62 mil homicídios em um ano, é o país mais violento no tocante a homicídios. Esse mundo está perdido, gente. Jesus revela a condição do mundo, e tem gente que goza desse mundo, e desfruta desse mundo. Hebreus diz que não temos aqui morada permanente, mas esperamos uma futura. Gênesis 6,5 retrata isso com uma profundidade, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Não dá para entender o que ele quer dizer aqui com a geração antediluviana. Sodoma e Gomorra foram consumidos por fogo. 1 João 15,19, João diz, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está
está no maligno. Romanos 1, 28, 31 descreve a natureza do homem, e como eles não se importaram ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuradores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Essa é a condição do mundo. Eu já vi grandes homens de Deus, quando vão pregar sobre evangelismo e missão, quando vão falar, levar a igreja a missões, evangelismo, eles pregam duas coisas primeiro sobre o inferno, segundo sobre a depravação humana. Se eu pedir para o pastor Erival ligar para ele: pastor Erival, o meu filho espirrou 2 vezes, vem aqui me ajudar, qual a disposição dele para vir me ajudar? Como ele vai se posicionar? Ah, tá, Paulo, espirrou? Benção, né? A gente espirra, né? Tá bom, vou aí, depois de 2 horas ele aparece com a aspirina. Se eu falar para ele assim: pastor Erival, meu filho foi subir na prateleira às 11 da noite, nós já estávamos dormindo, e ele foi pegar um brinquedo lá, e ele viu uma garrafa de álcool, estava com a tampa já 50% aberta. Ele resolveu brincar com aquilo. E também do lado estava a caixa de fósforos. E ele acendeu. Sem que ele percebesse, ele esbarrou no vidro e caiu sobre o corpo dele. Ele começou a queimar. Eu acho que é queimadura de 3º e 4º grau. E o menino tem 5 anos de idade. A hora que eu acabar de desligar o telefone, o Arival está lá na porta da minha casa. A disposição dele para me ajudar vai ser outra, porque eu não tratei a ferida da filha de Sião superficialmente. Eu mostrei a gravidade, a profundidade do que ocorreu com meu filho. Ele está com queimadura sobre todo o corpo, respirando com dificuldade. A mesma coisa, irmão, como nós vamos fazer missões evangelísticas, nos empenhar em salvar esse mundo, se não soubermos que ele está em fase terminal. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão com a venda nos olhos, caminhando aos montões, ao inferno eterno, de chamas eternas. Não é uma opção fazer ou não. Jesus está dizendo aqui, está em estado de decomposição, de degradação, de execração, de declínio moral, de condenação, e a ira de Deus está sobre eles. Quando você pregar para alguém, lembre de 2 coisas. Ele está afastado da glória de Deus, é inimigo de Deus. Segundo, é um inferno eterno que o aguarda. Primeiro, Jesus, ao citar vós sois o sal da terra, mostra qual é o estado do mundo: perdido, corrupto. Agora ele diz também, ele demonstra com essa afirmação o que são os cristãos, o que nós somos. Primeira condição do mundo: perdidas. Segundo, quem são os cristãos? Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. O que ele significa? O que ele quer dizer com isso? Primeiro, o original grego quer dizer assim: vós sois, e só vós sois, e ninguém além de vós sois o sal da terra. Vós e somente vós, e ninguém além de vós é o sal da terra. Vocês exclusivamente são o sal da terra. O que isso ensina? Primeira coisa que Jesus está querendo dizer: os cristãos são distintos do mundo. O sal é distinto de
tudo que é colocado, ele é diferente, ele se distingue, se destaca pela sua singularidade, pelo seu sabor, pelas suas propriedades singulares. Irmãos, você tem que resgatar a sua singularidade. Nós somos distintos, não somos como o mundo, não nos vestimos como o mundo, falamos como o mundo, pensamos como o mundo. Ao dizer vós sois salvos, ele está dando exclusividade aos cristãos. O que faz o sal distinto? As propriedades singulares do sal. O que faz o crente distinto? As propriedades singulares, as bem-aventuranças. São características, propriedades que nos fazem criaturas, seres distintos de qualquer outro na face da terra. Cristo dá o exemplo, porque ele foi sal, foi distinto. João 17, 14, 15, deles a sua palavra, e o mundo os odiou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Cristo foi o ser mais distinto que pisou na terra. Irmãos, somos distintos. Bote isso na sua cabeça. Eu fico maluco quando eu vejo pastores, conferências e pregações e moveres e igrejas que fazem de tudo para tornar a igreja mais parecida com o mundo, mais mundana possível. É diametralmente oposto ao que Jesus ensinou. Agora, como somos distintos? Só no exterior? No caráter? Claro, temos que andar em retidão? Sim. As bem-aventuranças nos fazem distintos? Sim. Mas não é só isso. Somos distintos nas nossas palavras. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe no grego é podre, pútrida, inútil, imprestável. O crente é conhecido pela singularidade do seu vocabulário. Poxa! Que negócio é este crente bocudo que fala palavrão e gente! Sejam as vossas palavras sempre agradáveis, temperadas com sal. Nosso vocabulário é distinto. E vestimenta, você... não. O senhor vai falar de vestimenta. Mas se não vou falar. Pastor, mas Deus se preocupa com a roupa? Não, vem pelado na igreja então. Não preocupa não. Nós nos vestimos diferente, gente. Gente, eu odeio, detesto, não gosto de usos e costumes e legalismos. Tem uma coisa horrorosa, é o legalismo. Espera aí, irmãos. A Bíblia, veja só, ela não proíbe a beleza. Tem gente que acha que ser santo é ser feio. Não faz, a mulher não faz o bigode, não rapa a perna, não lava o cabelo, não passa desodorante. Agora, o que a Bíblia proíbe é a sensualidade. Pode ser bonita, fina, elegante, charmosa, mas sensual não. Guarda teu corpo para o teu marido e para o seu Salvador. Somos distintos sim. Nós nos trajamos de forma conservadora, modesta. Há textos no Antigo e no Novo Testamento que mostram isso. A nossa família, Richard Baxter, o grande pastor puritano do século XVIII, ele mudou a cidade dele inteira por causa do testemunho da família dele. Somos distintos, nosso comportamento na sociedade, como alunos na sala de aula, com o nosso dinheiro, no nosso caráter. Essa é a grande marca da igreja e do cristão verdadeiro. Somos distintos. Quanto mais você se parece com o mundo, mais você se distancia de Cristo. Cuidado com isso. Cuidado da teologia da cultura. Tem que entrar na cultura, fazer parte da cultura, se moldar a cultura e morre com a cultura. Não, a gente vai até a cultura, prega o evangelho e transforma a cultura. É isso que a gente faz, porque a cultura da Bíblia é uma contracultura à cultura do mundo. Algumas coisas são apreciáveis. Graça comum, para quem já estudou. Deus dispõe a sua graça, além dos eleitos, alcança. Todo esse mundo tem as digitais de Deus. Agora, filho, não dá para fumar maconha para a glória de Deus, não. Não dá, não.
Cuidado com isso, somos distintos, irmãos. Que mais? Primeiro, qual a condição do mundo? Segundo, o que são os crentes? Terceiro, qual é a função dos cristãos? Agora presta atenção. São distintos do mundo, mas devem ter contato com o mundo. Apesar de sermos distintos do mundo, de não sermos do mundo, não podemos ficar isolados do mundo. Esse foi o grande erro do monasticismo dos primeiros séculos da igreja e também do pós-reforma. Eles entendiam que santificação era isolacionismo, asceta, essênio. Não é isso. Somos distintos do mundo, não somos do mundo, mas temos que estar no mundo. O sal dentro do saleiro não tem efeito nenhum. Mateus 5,14 diz: vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade construída, um crente cheio do Espírito Santo, sobre o monte, um crente autêntico, vigoroso, nascido de novo. Ele se destaca, ele brilha, ele influencia, abre alas que o crente está passando. Agora esses crentinhos, pastor Eivaldo, crentinho miúdo, crentinho que não, rapaz, ele não é notado nem pelas palmeiras, nem pela, sabe? Não, irmão, Jesus compara-nos a cidade edificada, tochas acesas, luzeiros, em uma geração corrupta e perversa, astros que brilham. João 17,15 diz isso, crente. Não peço que os tire do mundo, opa, vamos ter que ficar aqui, mas que os livre do mal. Não vão sair daqui, vão estar nas grandes capitais, nas grandes metrópoles, nos valados, nas favelas, não sairão, mas os peço que livre-os do mal, da corrupção. Não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste no mundo, também eu os enviei ao mundo. Opa, o que Jesus está dizendo? Não os tire do mundo, mas envie-os. Sal fora do saleiro. Não são do mundo, mas devem estar no mundo. Agora, para quê? Qual a finalidade desse contato com o mundo? Agora você vai saber. Por quê? Eu já pensei isso alguns anos na vida. Por que a gente não converte hoje e amanhã vai para o céu? Por que tem que ficar aqui esse tanto de tempo? Por que tem que sofrer pecado esse tanto? Ver gente morrendo, ver família desviando. Por que tem que sofrer desse jeito? Converte hoje, vai para o céu amanhã, ou vai imediatamente. Não. Alguns aqui já se converteram há 10 anos, estão 10 anos no mundo. Há 20, 30. Sabe por quê? Deus não nos tira daqui. Qual a finalidade desse contato com o mundo? Deus nos transforma, nos escreve em nós aquelas características singulares, nos coloca suas propriedades, nos torna sal, para que nós agora, com a nossa nova natureza, beneficiemos o mundo em que vivemos. Para que agora influenciemos o mundo. Qual a finalidade desse contato? Qual é a função do sal? Duas. O sal, primeiro, dá sabor. Segundo, preserva da corrupção os alimentos. Essa é a nossa finalidade: dar sabor, significado, direção, sentido para esse mundo e restringir esse mundo da corrupção. Primeiro, dar sabor aos alimentos. Deus deixou os crentes aqui na terra para trazer sentido da vida. Irmãos, irmão, o que é a vida do irmão? A pior coisa do mundo é ser um ímpio. O ímpio não sabe de onde veio, não sabe quem é, não sabe para onde vai, não tem sentido a vida dele. Vê as casas de esoterismos, de jogos, motéis, meu irmão, se eu souber o índice de suicídio, a mídia não divulga. Eu tenho uma irmã que trabalha num velório e uma outra que tem acesso aos documentos das organizações de saúde. O número de gente que está suicidando entre 15 e 20 anos é um absurdo.
Por que você acha que a pessoa suicida? Vou te falar qual que é a principal causa. Não vê mais sentido na vida. Não tem mais significado de viver. Tira a vida, não tem mais propósito, a minha vida terminou. E somos nós que... Nós estamos aqui para dar sentidos. A vida deles são insípidas. Por isso a overdose, entretenimento, jogo, não há sentido. Nós vimos o estado e a condição do mundo vazio, pútrido, mas estamos aqui para influenciá-lo positivamente, para mostrar a eles, levar eles à paz que excede toda a compreensão, para dizer que há uma razão de estar aqui, uma finalidade. Sim, vocês têm identidade, mostrar de onde veio, quem são, para onde irão. Nós devemos influenciar, e como fazemos? Com o nosso testemunho, irmão, com a pregação do Evangelho, com o amor de Cristo em nós, mostrando, meu irmão, que há um mundo além desse. Essa é a nossa função, é a grande função dos crentes, influenciar, e você pode fazer isso. O que mais que eu aprendo aqui? Por que Deus não nos tira do mundo? Para influenciá-lo. Segunda coisa que eu aprendo aqui: sal não recebe sabor, dá sabor. Quando você joga sal no alface, o sal fica com gosto de alface ou o alface fica salgado? Sal não recebe sabor, sal dá sabor. Crente não é influenciado, crente influencia. Não é Platão, Aristóteles, Sócrates, Freud, Descartes, não são esses. A mídia, a ciência secular, o evolucionismo mundano, quem dita a nossa condição, quem mostra a nós a verdade, somos nós que os influenciamos. Que negócio é esse da moda caída, homossexual, influenciar a vestimenta dos homens? Que negócio da psicologia que vai, muitos dos postulados são diametralmente opostos com a Bíblia, mostrar como devemos educar nossos filhos, tratar nossos cônjuges? Que negócio é esse da malhação, moldar o estilo da nossa juventude? A amiga ímpia, o Facebook, as mídias sociais, não. Crente verdadeiro não é influenciado, influencia, impõe, dita, conduz, aponta. Se fôssemos crentes de verdade, poxa. Não recebe sabor. Agora o tal do crente, pode fazer um sermão desse: crente Maria vai com as outras. É o crente Judas, é o crente Pedro, aí vai. O crente modinha. Meu Deus, meu irmão, eu sou de uma época, apesar de não ser muito velho, que homem apagava charuto na língua, meu chapa. Por favor, meu querido. Que mais? Dá sabor, influencia, não é influenciado. Terceira, escuta essa: uma pequena quantidade exerce forte influência. As irmãs que cozinham, quando você cozinha 1 quilo de feijão, a senhora bota 1 quilo de sal? Ninguém bota 1 quilo de sal. Ok? Escuta, vamos lá. Para 1 quilo de feijão, mais ou menos 2 colheres de sopa de sal, dependendo do... Entrar em um acordo? Eu não gosto de feijão salgado aí. Quanto que é? Quem cozinha mais tempo pode falar. Quem tem mais de 50 pode falar. Quanto? 2 colheres de café, menos ainda, para 1 quilo. Eu fiz as contas, dá mais ou menos
Eu vou exagerar um pouquinho, 13 gramas. Escute isso aqui. Uma pequena quantidade exerce, gente do céu, 13 gramas, ou 2 colheres de café, consegue influenciar, salgar, encharcar, saturar 1 quilo de sal, Jesus de Nazaré. 1 quilo de feijão, Jesus de Nazaré. Só essa conferencinha pequenininha, com esse monte de gato pingadinho, nessa estupenda metrópole, pode fazer um arraso. Um crente só é uma bomba. Uma bomba, você quer ver? John Knox, quando ele volta para a Escócia em 1749, irmãos, a religião oficial da Escócia era catolicismo romano. Um ano depois, em 1750, com a presença dele no parlamento, na política, as orações de influência, o parlamento decreta agora que a religião oficial da Escócia é o protestantismo. Um homem, o quanto um crente verdadeiro pode fazer. O que um João Batista fez, virou o tempo de pernas para o ar. O que um Paulo de Tarso fez, pegou a Ásia Menor inteira e botou de joelhos. Daniel 1:3-16. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel da linhagem real e dos príncipes, jovens que não houvessem defeito algum. E o rei lhe determinou a porção diária de iguaria dos reis. Agora lá, entre eles se achava um dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Daniel propôs no seu coração não comer. Agora vamos lá. O que aconteceu aqui? Daniel tinha aqui entre 12 e 16 anos. Tinha acabado de ser extraditado para a Babilônia. O chefe da guarda de Nabucodonosor ordenou uma porção, o tipo de comida que os escravos iam comer. Daniel era santo, filho. A lei dizia, isso não pode, e não comia. É um menino de 15 anos. Chama lá o capitão, chama lá o coronel, o general de Nabuco. Olha, eu não vou comer isso aí não. E outra coisa, não vou comer isso aí, meus amigos não vão comer, e você vai fazer um acordo comigo, e se daqui 10 dias não estiver melhor, eu como. Sabe por que o chefe dos exércitos, da guarda, disse? Que assim seja. Um menino de 15 anos, botou de joelho, influenciou o chefe da guarda. Sal, pequena quantidade, não é influenciado. Ele mudou. Ele mexeu no código, ele mexeu na lei, ele fez com que a pessoa retrocedesse. Olha a influência, por causa da convicção na lei. Isso é o sal da terra. Vou dar um exemplo aqui de um jovem, não sei se ele está me assistindo, um jovem da nossa igreja, Jonathan. Ele trabalhou numa farmácia de manipulação um tempo, e ele trabalhava com pessoas de todo tipo. E tinha uma lésbica que trabalhava com ele. Essa lésbica morava com outra mulher. Eu estou falando aqui de influenciar. E convivendo, ela ficou impactada com o testemunho dele. E quando conversavam, sempre trocavam palavras, ele citava a Bíblia e tal. E ela admirada com o testemunho daquele jovem. Lésbica, morava com mulher. Aí um dia, ele citou um dito de Richard Wurmbrand, Torturados por Amor a Cristo, que dizia, o judeu gosta de usar para o termo palavra, ele não gosta de usar palavra, ele gosta de dizer joia. Porque o judeu valoriza tanta palavra, que ele chama de joia. Então, quando você não tem uma joia para dar, fique calado. A ideia é, não use as palavras tolas. Sal, influencia, não recebe influência. Menino, você está mexendo tanto comigo que eu vou voltar a gostar de homem. Ela ficou apaixonada por ele. Queria largar a amante e se envolver com ele.
O testemunho foi tão forte, o sal influenciou de tal maneira, que a lésbica queria deixar a prática homossexual, porque tinha uma pitada de sal naquela repartição pública. Tinha um jovem, um crente, se impondo, mostrando a sua fé, mostrando quem é que manda. Ah, querido, não tem homossexualismo que fica de pé. Segundo, estou terminando, fica tranquilo. Não olhe no relógio. Cada vez que você olhar, eu vou acrescentar 15 minutos. Já foi 2 irmãos que olharam, é meia hora. O Rival me deu 1 hora, então, para dar 1 hora, eu tenho que terminar 12:10. Segunda propriedade do sal. Primeira, influenciar. Jesus está dizendo no Sermão do Monte, traçou nossas características. Qual a nossa missão na terra? Influenciar o mundo. Primeiro, influenciamos positivamente. Segundo, qual é a função do sal? A carne, principalmente, naquela época, nós não tínhamos métodos tão avançados de conservar alimento como refrigeradores, baixas temperaturas. Como eles conservavam o alimento, principalmente a carne, e esse método é usado até hoje. Eles salgavam a carne, não é assim com bacalhau, charque, com essas outras carnes aí. Carne de sol, Nordeste. É benção, amo carne de sol. Usavam sal. Por quê? A carne contém germes, bacilos, que com o tempo fazem com que aquele elemento comece a se decompor, apodreça. Quando você coloca o sal impede, ele contém esses bacilos, esses germes, e ele conserva a pureza, a integridade do alimento. Jesus disse que a terra, a escola que você estuda, universidade, sua vizinhança, sua casa com os familiares ímpios, as grandes instituições, a lei, o Senado, essas instituições estão cheias de bacilos, de germes, estão se corrompendo, estão se degradando, estão se bebendo iniquidade como água. Vós sois o sal da terra, significa que a presença de um crente naquela sala de aula, a presença de um crente naquela repartição pública, a presença de uma igreja naquele bairro, a presença impede que a depravação se propague, impede a corrupção de se alastrar. Ela eleva o padrão de moralidade. Vou te dar um exemplo muito simples. Está na sala de aula. Vamos colocar aqui ensino fundamental, ou até médio. 50 alunos. Uma professora de esquerda, ou uma professora devassa. E ela vai estar lá. Porque ela está dizendo sobre a história. Porque no século XVIII... século XVI, a tradução daquela porcaria de livro, ela dizia, ela lembra que tem uma menina de 15 anos crente, sentada na 4ª fileira à esquerda, que tem um testemunho bíblico, santo cristão. A hora que ela vai blasfemar da escrito, porque tem aquela ela lembra da menina e muda de ideia. A presença, sal, inibiu a professora de blasfemar da palavra, ou seja, restringiu a corrupção, porque a mulher conhece o testemunho daquela jovem, a retidão, a integridade. Jovens contando piadas imorais no recreio, papai, com conotação sexual. Chega o crente, hora que muda de ideia, muda de assunto, o José está vindo ali, a hora que ele chega, então, a gente estava falando aí do governo Bolsonaro, né? Eles ficam inibidos de falar palavrão, inibidos de serem devassos, porque sal
sal chegou, bacilos serão contidos. A presença cristã está ali. Não é assim com as votações, aí PLC 122, etc e tal, corrupção, leis anti-Deus, anti-família. Aí vem a igreja e vota contra, e protesta, e sai às ruas, e ora e jejua. Então essas leis vão para a gaveta. A corrupção não avança. Agora, Arival, sabe o que acontece? Segura. Está contando a piada. O pau está comendo. Aí o crente chega lá. Ih, lá vem o José, agora que o trem vai ficar bom. Vai, José, vamos aí, José. Qual que vai? Irmão, o que é isso? É a pura verdade. Quem que fica inibido de pecar na sala de aula por causa da tua presença? Seu marido, seus filhos, caso não sejam convertidos. É assim. Você quer ver um exemplo disso extraordinário? Sabe quem inventou a Coca-Cola? Os puritanos. Estude a história da Coca-Cola. Eu estudei a história da Coca-Cola. Presta atenção. A fórmula original da Coca-Cola continha álcool. Álcool. E o inventor dela era da Nova Inglaterra, Estados Unidos. O puritanismo nessa época estava tão forte, tão influenciando tanto a Nova Inglaterra, que eles não permitiam a embriaguez, o uso desenfreado de álcool, tal. Aí, a hora que o criador está lá, eu inventei, agora essa praga de puritano não vai deixar vender, eu vou tirar o álcool. Aí nasce o xarope gaseificado de cola, Coca-Cola, porque a presença de puritano falou, aqui não, aqui não. Olha que coisa fantástica. A presença, irmão, restringe do pecado. Vós sois o sal da terra. Agora, caminhando para o fim. É com você assim, amém? Amém. Agora, como que a gente faz isso, Arival? Como é que eu faço isso? Como é que eu sou sal e luz? Viva. Seja. Ande. Fale. Compre. Venda. Só seja. Testemunhe do que você é. Só isso. Dê a sua opinião cristã. Passe. Onde passa, salgue. Salgue. Testemunho, palavras, influência, caráter. Salve. Agora é onde que eu quero chegar. E eu termino. O texto não acaba aí. Nós vimos que Jesus começa o Sermão do Monte, traça o perfil do verdadeiro crente, as suas características. Essas características fazem dele um ser singular. E Jesus os compara ao sal. Sal, o que é isso? Primeiro o que eu sou, agora como eu uso o que eu sou no mundo que vivo. Influencio e evito da corrupção. Jesus termina o texto assim. Ora, se o sal vier a ser insípido, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Avivamento, pastor Erival. O pastor Erival vai concordar com o gênero, número e grau. Com absoluta certeza você ouviu esse sermão agora. E falou, Senhor, tem algo de errado comigo. Eu gasto de 3 a 4 horas na internet todo dia. Eu não tenho uma vida de oração profunda. Aliás, eu nem sei se eu sei orar. Até hoje eu não entendi o livro de Obadias. Nunca consegui passar além do Novo Testamento. Quando eu vou testemunhar, eu sou tão tímido, tão fraco. Acabo nem desistindo no meio do caminho. Pastor, que vergonha. Que vergonha eu tenho sido na sala de aula. O Senhor colocou num nível tão bonito, um nível tão robusto, mas eu não sou assim. O que acontece? Jesus vai dizer assim, ora, se o sal vier a ser insípido, para nada mais presta. Se o sal perder suas propriedades singulares, características, ele não é mais sal, ele não salga. O que acontece aqui? Presta atenção. Para a preparação, o refinamento, o acúmulo do sal, acontecia que o armazenamento do sal, às vezes o sal ficava exposto ao sol, à chuva, ao vento
e ele se misturava às vezes com areia e terra. Aquelas impurezas e o sal exposto ao tempo fazia com que ele fosse perdendo a sua salinidade, porque impurezas iam se misturando, de forma que ele se tornava insosso. E você colocava 2 colheres de café no feijão, não salgava. 2 de chá, não salgava. 1 xícara, não salgava. 1 copo. Por quê? Aquele sal perdeu suas propriedades. Irmão, nós precisamos orar, pastor Ivar, para um avivamento, onde fogo do céu desça e torne a trazer à igreja a sua salinidade, as suas propriedades singulares. Que Deus levante aqui novos John Knox, novos Hudson Taylors, novos Luteros que dizia: não revogo até que prove nas Escrituras, e contra a minha consciência não revogo. Meu Deus do céu! Talvez as impurezas do mundo, das mídias sociais, dos relacionamentos torpes, das amizades ímpias, das programações, tenham tirado de você sua singularidade, sua salinidade. Você, oxalá eu fosse um Daniel, oxalá eu fosse um Jeremias, um Saulo, oxalá eu fosse um Martinho Lutero. Irmãos, 1 pode contra 1000, 2 pode contra 10.000, irmão. Vamos acordar, igreja. São Paulo está perdida. Veja os desdobramentos dessa cidade, gente. Gente, eu não estou falando de 10, de 100, de 1000, de 1 milhão. Um crente cheio, um crente santo, convicto, pode causar uma ruaça nessa cidade. Se você diz: eu não tenho, não me identifiquei, então você vai orar: Senhor, eu quero um avivamento que resgate o meu perfil, minha singularidade, que me dê salinidade. Eu quero ser uma mulher influente, poderosa, convicta, um jovem, um ousado, valente, uma pessoa que não se dobre para esse sistema por nada. Antes de você fechar o vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Talvez você assista os vídeos do canal há muitos anos e ainda não é inscrito. Então, eu te convido agora mesmo a se inscrever. Basta você clicar no botão vermelho aqui embaixo do vídeo e inscreva-se. E para você receber novas notificações de novos vídeos do canal, acione o sininho que está à direita deste botão. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei e ajude o canal Defesa do Evangelho a alcançar mais pessoas, para que possam ouvir o verdadeiro Evangelho. Deus abençoe você e um forte abraço.